Fala galera do canal Pelas Quadras, tudo bom com vocês? Robson aqui. E no vídeo de hoje vamos fazer análise do semifinal do Australian Open, tanto Djokovic contra Zverev, quanto Sinner contra Shelton. Análise detalhada. Esse vídeo vai ser dividido aqui nos números e nas estatísticas que a gente vai trazer. Vamos fazer uma análise desses números com o jogo, então vai ter uma entrada para live. E também vamos trazer estatísticas de pré-live, uma entrada que você vai poder fazer antes do jogo começar, se você achar que vale a pena. Então fica até o final que vai ter bilhete. E aqueles bilhetinhos que vocês gostam de fazer, eu vou estar colocando aqui para vocês no mínimo 3 entradas. Tá? Fizemos também no último vídeo a análise do Australian Open feminino. Muita coisa bateu, principalmente live. O jogo da Swiatek contra a Madison Keys, que a Swiatek perdeu e quebrou a banca de muita gente. A gente deu uma entrada para live, bateu pra caramba, porque teve muita quebra. A gente falou que o método, qualquer outro resultado 0,15 iria bater e bateu muito. Se você não sabe o que é isso, tem vídeo no canal explicando. Se eu falar de algum método que ainda não tem vídeo, eu vou estar fazendo, mas eu preciso do comentário de vocês aqui para me ajudar e motivar a fazer cada vez mais conteúdos de tênis e de aposta de tênis. Acho que eu já falei tudo, sem mais enrolação, bora pro que interessa. Galera, como vocês podem ver, eu separei aqui uma análise do Djokovic e do Zverev e os jogos que eles fizeram nesse Australian Open. As primeiras estatísticas, como vocês observam aqui, são a do servidor. O saque é o fundamento mais importante do tênis, porque nele o atleta tem a chance de realizar um ataque sem nenhum tipo de bloqueio. Então a gente coloca aqui os fundamentos do ace e dupla falta no começo, pra gente ver como é que tá o saque do Djokovic, se tá entrando, se não tá. Pode ver que ele tem uma média de 12 aces por jogo. E aí começa a vir as principais estatísticas que devem ser analisadas durante a live, durante o momento que o jogo está acontecendo, que são essas 4 aqui. Porém, eu queria destacar 3, que eu queria que vocês olhassem para estar fazendo entradas positivas ou não. A primeira coisa é o percentual do primeiro serviço, que é quando o atleta ele consegue passar bolinhas no saque sem que ela bata na rede ou sem que ela vá para fora, consegue passar de primeira. O segundo que está marcado são pontos ganhos no primeiro serviço, que é quando ele passa a bolinha de primeira e consegue concluir esse ponto. E a terceira é games como sacador vencidos. É quando ele está no serviço e não é quebrado, ele consegue confirmar o serviço. Pode ver que a média do Djokovic aqui é muito alta. Nessa outra coluna, eu coloquei os fundamentos que a gente precisa analisar durante o jogo. Então, papel e caneta aí na mão e anota essa informação. Quando você estiver assistindo o jogo do Zverev contra o Djokovic, você vai olhar lá na sua bet qual é o percentual do saque do primeiro serviço do Djokovic. Se tivesse acima de 65%, você já dá um tique como positivo. Pontos ganhos no primeiro serviço. Se tiver acima de 75%, você dá outro tique. Games como sacador vencido, se tiver acima de 90%, você dá outro tique. E se esses 3 fundamentos estiverem nessa porcentagem que eu acabei de falar ou acima, pode ver que a média do Djokovic é bem alta. Você vai poder fazer a primeira entrada. É para o servidor, no caso quando o Djokovic estiver sacando, ele ganhar o game sem que o Zverev faça 30 pontos. Mas para isso você precisa analisar essas estatísticas e ver se o jogo está condizente com essa condição ou não. Então você precisa analisar se o Djokovic está entrando muito winner, se quando ele rebate o Zverev não está chegando na bolinha. Isso é muito comum acontecer porque o Zverev é muito alto e ele não é tão ágil quanto o Djokovic. Apesar do Zverev ter um saque muito bom, a resposta dele, o retorno dele não é um dos melhores. Essa é uma análise importante para vocês ficarem de olho durante o jogo, durante a entrada, durante a live. Então, qual a entrada eu faria na live? A entrada que eu faria Djokovic ganhar o game por 0,15 ou 0,15 ou 30. Para você entender, eu estou falando que o Zverev não vai fazer 30 pontos ou 40 pontos. Se eu entrar para o Djokovic ganhar 0,15, Zverev não pode fazer 30. Se eu entrar para o Djokovic ganhar 0,15 ou 30, Zverev não pode fazer 40. Observem bem quanto vai estar essa odd, dependendo de como o jogo se desenvolver. Entradas pré-live, essas são os tickets que vocês gostam. Odd interessantíssima para o Djokovic ganhar, 1,64. Não é todo dia que a gente acha 1,64 no Djokovic. Tudo bem que o Zverev está numa ótima fase, porém, quem é o rei do Australian Open se chama Novak Djokovic. O Zverev ainda não ganhou nenhum grande slam. Ele tem essa dificuldade no momento de decisão, parece que o mental dele dá uma travada e o Djokovic ele entra na mente dos seus adversários. Essa entrada que pode ser muito importante é no número de ace. Zverev fazer menos de 3.5 ace. Pô, mas o saque do Zverev, ele é muito bom. Eu sei que o saque do Zverev é muito bom. Porém, essa odd tá pagando 1.9, quase o dobro da sua entrada. A média de saque do Zverev no Australian Open
é de 11.8, praticamente 12, então é menor do que a nossa entrada. E a média de aces sofridos pelo Djokovic é de 8.6, vamos arredondar para cima, é de 9, então a gente tem um bom recebedor, um bom receptor. Outra informação importante, o Zverev ele não atingiu 13 aces em 2 jogos, e um desses jogos foi contra o cara do rank 103, que ele fez 18 aces. Quando ele pegou caras menos ranqueados, ele teve muito mais dificuldade. O Djokovic só levou mais de 13 aces nesse Australian Open em apenas um jogo. O Zverev é um bom sacador, porém o Djokovic é um ótimo recebedor. No último confronto de Grand Slam, em 2021, entre os dois houve 16 aces do Zverev, no caso acima da nossa aposta. Porém foi uma partida com 5 sets. Bora para a segunda partida das semifinais, que é o Sinner contra o Shelton. Aqui eu também trouxe as estatísticas. O Shelton, eu tirei esse jogo contra o Monfils porque o Monfils ele acabou machucando, né? Então ele jogou apenas 3 sets. Ficou 2-1, o jogo não terminou. Porém, meus amigos, eu queria chamar a atenção para as estatísticas do Sinner. Olha a média de aces dele, 9. Duplas faltas, 2.8. Média muito baixa e uma boa média de aces. O que mais me impressiona no Sinner é games como o sacador vencido. A média dele está em 96%. Ou seja, ele praticamente não é quebrado. Ninguém consegue quebrar o Sinner com relevância durante esse jogo. Por quê? Porque o saque dele entra pra caramba. Percentual de primeiro serviço, a média dele é 60%. Agora, pontos ganhos no primeiro serviço é 82%. Isso é absurdo. Isso aqui é coisa de melhor da história durante essa competição. Então vale a pena a gente ficar atento a essas estatísticas e apostar muito no Sinner quando ele estiver sacando. Ou seja, falando que o Shelton não vai conseguir fazer muitos pontos quando o Sinner estiver no serviço. E aí agora nós vamos mostrar para vocês as entradas que podem ser feitas durante esse jogo. Pré-live eu entraria para o Sinner ganhar de 0.15 ou 0.1530. O que isso significa? Que o Shelton, quando estiver recebendo e o Sinner estiver sacando, não vai conseguir fazer 30 pontos, se for o 0.15, ou não vai conseguir fazer 40 pontos, se for o 0.1530. Aí vale a pena você avaliar a odd, dependendo da odd, entre um ou em outro. Quiser fazer uma entrada mais segura, 0.1530. Quiser fazer uma entrada mais arriscada, 0.15. Lembrando sempre da gestão de banco. Outra coisa também relevante, quando o Shelton estiver sacando, colocar qualquer resultado 0.15. Essa estatística tem que entrar se o saque do Shelton não estiver tão bom. E se o Sinner estiver conseguindo a quebra, ou estiver conseguindo fazer breakpoint, ou fazendo sempre 30 pontos, 40 pontos quando o Shelton estiver sacando. Essa entrada é a entrada para você analisar durante o jogo. Agora aquele tip, aquela apostinha básica. Nesse mercado do handicap, que eu vou estar falando para vocês aqui, o jogador que a gente está apostando, ele já começa com menos games do que o comum. O jogo começa 0-0, mas se você colocar menos 6 games, do exemplo que eu estou dando aqui, ele começa com menos 6. Então esse menos 6 vai ser adicionado, ou vai ser subtraído no final do jogo. E mesmo com esse menos 6, ele tem que estar vencendo a partida. Esse é o handicap, um mercado de equilíbrio. Por exemplo, como o Sinner é muito favorito, a gente coloca que o Sinner começa o jogo com menos 6 e ainda assim vai ficar na frente. Por que a gente chegou nessa conclusão? Eu peguei todos os jogos do Sinner no Australian Open, coloquei todos os games que ele venceu e coloquei todos os games que ele perdeu durante os 5 jogos. Em nenhum ele ficou com uma diferença menor do que 7. Ele não pegou 6. Todos os jogos ele teve 6 games de diferença se somarmos todos os games de todos os sets que ele ganhou. E a odd é muito relevante, 1.7. Ele só foi quebrado 3 vezes durante esse Australian Open e a entrada bateria em todos os jogos. Então por isso que eu acho que a gente pode pensar em estar entrando nela. Então vamos observar como ficaram nossos bilhetes e nossas entradas na live. Sinner contra o Shelton. Lembrando que a gente tem que olhar aquelas estatísticas que estavam na lateral da nossa planilha do Excel. A entrada da live, ela é feita com análise do jogo e análise de estatísticas. Se você não entendeu alguma entrada que está aqui, procura no canal que provavelmente tem um vídeo ensinando um método. Se não tem ainda, eu vou fazer e vou explicar para você detalhe por detalhe. Então a entrada do jogo do Sinner contra o Shelton é para o Sinner ganhar o game de 0.15 ou 0.15 ou 30. Aqui que eu estou falando que o Shelton, quando o Sinner estiver sacando, as estatísticas do Sinner estiver boa, o Sinner estiver fazendo pontuação relevante no saque, a bola estiver entrando, o winner do Sinner estiver bacana, paralela, cruzada, quando tiver tudo ok, o Sinner estiver bem alinhado, estiver jogando bem, eu estou falando que se eu entrar para ele ganhar o jogo 0.15 ou 30, o Shelton não vai conseguir fazer 30 pontos ou 40 pontos, dependendo da entrada. Se o Shelton estiver sacando, não conseguir entrar o saque, o Sinner está chegando na boleta da hora, está pontuando bem, 30, 40 em todo game que o Shelton está no serviço, eu vou entrar na live analisando a estatística do saque do Shelton, estatística baixa dessa vez, qualquer resultado 0.15, ou se estou falando que o Sinner ele vai fazer 30 ou 40 pontos.
e o Shelton não vai ganhar de 15 ou 0. Ele vai perder pontos durante o game. Djokovic e Zverev. Cuidado com esse jogo, meu amigo, porque isso são jogo de 2 top 10. E aqui tudo pode acontecer. Lembrando novamente o que aconteceu com a Iga Swiatek. Presta bem atenção nas estatísticas, as mesmas que nós olhamos para o serviço do jogo anterior, vamos olhar para isso daqui também. Se tiver batendo, o site do Djokovic estiver entrando, ganhar o game 0.15 ou 0.15.30, é a mesma entrada do Sinner, a mesma. Tem método do canal aqui ensinando. Ou seja, eu estou falando que o Zverev não vai fazer 30 ou 40 pontos. Mas para isso, o saque do Djokovic precisa entrar. E o Zverev não pode estar chegando na bolinha. O saque do Zverev é bom. Ele é um cara que consegue desestabilizar no serviço. A recepção não é tão boa e o Djokovic é um bom recebedor. E nossas apostas aqui no pré-live. Lembrando sempre que aqui você pode fazer 3 bilhetes. Ou pode fazer 2, ou pode fazer um só. Fica a seu critério. A entrada do handicap menos 6.5 no Sinner. E no outro jogo, do Djokovic contra o Zverev, resultado final Djokovic, 1.64. E para o jogador B, no caso aqui o Zverev, fazer menos de 13.5 aces na partida. Coisas que podem bater, você pode fazer 3 bilhetes separados, pode fazer 2 bilhetes, ou pode fazer um bilhete só. Se fizer um bilhete só, essa odd aqui vai para quase 5, mas eu não recomendo. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Valeu, falou e até a próxima.